Começando mais um BR22 Romulo Souza. Eu sou o Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrarmos no assunto do vídeo, peço humildemente para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comentem, compartilhem, ajude com o crescimento e engajamento desse pequenininho de canal. E também me ajude no meu outro canal chamado Reinado Nerd, né? Onde é um canal que eu criei junto com um amigo para a gente falar mais de mangás, animes, séries, filmes. Então, se você está vendo esse vídeo, ajuda nós aqui e lá no meu outro canal também, não é, velho? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Cara, eu sou um cara que eu gosto de falar de várias coisas aqui no canal. Um dia eu posso estar falando de política, outro dia de história, outro dia de monarquia, outro dia fazendo um react de algum vídeo aleatório da internet para descontrair e entreter um pouquinho. Mas uma das coisas que eu gosto muito de falar é de Deus. Sim, eu gosto de fazer isso, porque eu sou um cara cristão, né? Eu sou praticamente um cara cristão, protestante, metodista, criacionista, monarquista, fã de Star Wars, não é? E aí vai. Então, eu gosto de falar de Deus, velho. Eu gosto, né? Mas eu odeio, mas deixar uma coisa bem clara. Eu gosto de falar de Deus, mas eu odeio discutir religião. Porque religião cada um tem a sua, cada um tem liberdade de acreditar no que quiser. Então, se eu encontrar aqui embaixo comentários de pessoas atacando uma fé do outro, né? Ah, católico falando mal do evangélico, evangélico falando mal do católico, ateus zombando do cristianismo, judeus e árabes se matando. Rapaz, se eu encontrar comentários desse jeito, desse tipo aqui embaixo, eu apago o comentário na hora, tá? Se querem se matar, fazem isso em outro canal. Aqui não, meu filho. Aqui não é canal da mãe Joana, não, tá? Até porque Jesus nos ensina a tolerância, né? E fala pra você que nós devemos amarmos uns aos outros. Então, assim, velho, hoje e o assunto que eu venho falar é justamente sobre Deus. Porque desde o início da humanidade, o homem sempre procurou acreditar em alguma coisa, pôr sua fé em algumas coisas, não é? Mesmo quando o homem não acredita no divino, né? Ah, não, eu sou ateu, não acredito no divino, não acredito no espírito, não acredito em céu nem inferno, que é direito de cada um. Mesmo assim, esse homem vai colocar a sua fé em alguma coisa, seja da ciência ou até mesmo em outro homem. Porque a grande verdade é o seguinte: o homem sempre procurou crer em alguma coisa, pôr sua esperança em alguma coisa, né? E com isso, cara, não é hoje que sempre existiram a questão do divino, né? Principalmente em relação, por exemplo, à religião monoteísta e politeísta, né? Mas assim, cara, qual seria a diferença, cara, desse mar de divindades existente ao longo da história? Qual seria a diferença entre Deus e os deuses, né? Entre o Deus judaico-cristão, né? Elohim, Eloá, El Shalom, El Shaddai, Yahvé, Yeshua, para as outras divindades de outras religiões, né? Como os deuses gregos, os deuses egípcios, nórdicos, sumérios. Qual seria a diferença entre Deus e os deuses, né? E eu vou pegar muita referência da cultura grega, cara, porque é a mitologia que a maioria do pessoal gosta, né, cara? O pessoal conhece, né? Quem é que não já assistiu Fúria de Titã, né? Qual garoto que nunca jogou God of War, né? Ver lá o Kratos passa do cerol lá dos deuses olimpianos. Quem nunca, né? Então vou pegar muita referência da cultura grega, né, cara? Porque existe um padrão de semelhança entre as religiões politeístas, né, cara? Tanto a grega quanto a romana. Aliás, a grega e a romana são praticamente a mesma, né? A egípcios, os sumérios. Então, assim, cara, vamos dizer, qual é a diferença, né? Vamos direto ao assunto, né? Senão eu vou acabar enrolando e fazendo um vídeo longo, eu não quero isso. Bom, uma das diferenças entre Deus e os deuses é que Deus é um Deus único. Não, mas é lógico, é uma religião monoteísta, vai crer em único Deus. Mas não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus é único por ser apenas um único. Mas sim porque ele é um único, no sentido que ele se diferencia de qualquer outro Deus, de qualquer outra divindade. Então, assim, cara, uma das questões que diferencia Deus dos deuses é o fato de Deus ser um Deus criador. Deus, ele é um Deus criador. Né? Eu vou explicar da seguinte maneira, né? Veja o caso dos deuses das religiões politeístas, né? Independente se é os gregos, ou os egípcios, ou os sumérios, né? Ou os nórdicos.
todas as religiões politeístas não existe a figura de um Deus criador. Não existe. Todos os deuses que existem são deuses que são personificações das manifestações da natureza. Os deuses, eles são personificações da manifestação da natureza. Como assim? Veja o caso, por exemplo, quando você viu um relâmpago do céu, né? Antigamente você não tinha um conhecimento científico para dizer que o relâmpago é causado pelo choque de cargas elétricas negativas e positivas, criando um relâmpago. Você não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento científico. Não, quando você viu o relâmpago, você dizia que aquilo ou era a fúria de Deus ou era o martelar do Mjolnir, né, do martelo do Thor. Quando você olha as ondas no mar, você não ia dizer que as marés são causadas pela ação da gravidade da Lua sobre a Terra. Não, você ia dizer que as marés e as ondas são balançados o tridente do Poseidon. Então, antigamente, os homens, para poder explicar a natureza, eles criavam a figura do divino, não é? Só que uma coisa é a seguinte, esses deuses, supondo que eles existissem, né? Supondo que eles existissem, eles não seriam criadores, eles seriam criaturas. Né? Pegando o exemplo, veja por exemplo o exemplo dos deuses gregos. Zeus, ele é conhecido como o rei do Olimpo, o pai dos deuses, o senhor dos deuses olimpianos. No entanto, ele nunca criou nada. Né? Na mitologia grega existia antigamente o caos, né? Existia o caos, e do caos vieram as águas primordiais, das águas veio Gaia, de Gaia surgiu o Urano, né? Urano se relacionou com Gaia, que Gaia teve depois Cronos, de Cronos saiu Zeus, Zeus depois derrubou o teu pai, tomou o trono, depois da guerra da titanomaquia, nome difícil, né? A guerra de deuses olimpianos e titãs, né? E depois disso Deus se consagrou como sendo o rei do Olimpo. Ou seja, na mitologia grega, Zeus nunca foi um criador. Nenhum dos deuses do panteão grego eram criadores, ou eram manifestações dos fenômenos na natureza, ou então até manifestações, digamos assim, né, da própria humanidade, digamos assim, né, dos próprios sentimentos e desejos da humanidade, né, como por exemplo o caso de Afrodite, que é a deusa do amor, ou até mesmo do Ares, que era o deus da guerra. Pelo menos até o Kratos matar ele em God of War. Então, ou seja, esse era o panteão dos gregos. Já Deus não é desse jeito. Com Deus é outra coisa. Deus, ele não é uma manifestação dos fenômenos da natureza. Porque Deus está acima disso. Né? Porque enquanto que os outros deuses, dos outros panteões, eles são manifestações da criação, Deus ele está fora da criação. Né? Sim. Vou explicar no seguinte sentido. Eu expliquei que na mitologia grega, né, tudo começou com o caos e com o surgimento das águas primordiais. Eu expliquei isso. Mas quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, Deus ele não surgiu, ele não foi criado, ele não nasceu, ele já estava lá. Deus apenas começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus disse, haja luz, e a luz fez. Ou seja, Deus começou a criação, mas Deus não faz parte da criação. Está fora da criação, né? Para explicar melhor, veja, por exemplo, uma explicação para você entender melhor. Se você é uma pessoa que gosta de jogar videogame, já deve ter ouvido falar de jogos de mundo aberto, né? Ou seja, o que é um jogo de mundo aberto? É aquele jogo que simula a vida real, né? O mais famoso deles é o que? O GTA San Andreas, né? Um GTA onde você pode estar jogando esse jogo, você pode tanto estar cumprindo as missões da campanha principal, né? Para poder zerar o jogo, né? Desbloquear itens e armas, ou então você pode simplesmente fazer outra coisa. Não estou a fim de fazer essa missão. Vou pegar esse carro aqui e vou lá para o interior. Eu vou pegar essa moto e vou fazer zoeira no meio da cidade. Ou seja, você tem total liberdade. Né? No entanto, esse GTA, esse mundo, foi criado por um programador. Alguém criou esse mundo. Alguém criou o GTA. E esse programador, o que ele fez? Ele criou regras, uma programação para que aquele mundo funcionasse, né? Até mesmo para que o seu personagem jogável interagisse com os outros personagens, com os NPCs do jogo.
né? Ou seja, tem toda uma mecânica. No entanto, o programador do jogo não faz parte daquele mundo. Ele criou aquele mundo. Semelhantemente, com Deus também. Deus, ele não faz parte da criação. Ele criou a criação. Está fora da criação. Tanto é que você pode até provar a existência ou a inexistência dos deuses dos outros panteões, né? No momento, por exemplo, que você prova que o relâmpago não é a fúria de Zeus, mas são cargas elétricas que se chocam nas nuvens, acabou, você prova que Zeus não existe. No momento que você prova que as ondas nada mais são do que influência gravitacional da Lua sobre as marés, você já prova que Poseidon não existe. No entanto, Deus, por ele estar fora da criação, você não pode provar a existência de Deus. Que isso? Não pode provar a existência de Deus? Você não pode provar. Sabe essas discussões que tem de ateu e cristão, ambos se matando, um querendo provar, o ateu querendo provar que Deus não existe e o cristão querendo provar que Deus existe, sabe? Se eu disser pra você que o ateu está certo, você me chamaria de maluco? Pra falar a verdade, eu já sou maluco, né, cara? Eu faço um vídeo assim com uma bandana na cabeça e um óculos escuro. Então, segundo um evangelista, ele disse o seguinte: Deus não existe, no entanto ele é. Por quê? Porque todo o nosso entendimento acerca de existência está limitado às coisas que são criadas e destruídas. Tudo que no nosso universo existe, ele existe porque ele teve um princípio, né? Ele teve um começo. Ele foi criado, foi feito. Um copo de vidro existe porque alguém criou aquele copo, não é? Então, para você ver um exemplo. No entanto, Deus está acima disso, porque ninguém criou Deus. Deus não nasceu de outros deuses, né? Deus não surgiu do nada. Deus sempre existiu, porque Deus ele é eterno. Deus não tem princípio nem fim. É tipo um caso de um anel, né? O anel, quando você vê, ele não tem princípio ou fim. Ele só vai girando, só vai, né? Vai ter esse contorno, digamos assim, né? Da mesma maneira, como Deus não foi criado, ele é o criador. A mesma maneira que você não pode, da mesma maneira que você usa para poder provar a existência dos deuses, você não pode usar para provar a existência de Deus. O máximo que você pode fazer é olhar a natureza, olhar para a criação e procurar indícios da existência ou não de Deus, da existência ou não de um designer inteligente, né? Para exemplificar melhor, deixa eu exemplificar melhor. Com certeza, você já deve ter andado na praia, né? E você já deve ter visto um castelinho de areia, né? Quando você vê um castelo de areia no meio do mar, você tem duas opções, você tem duas teorias. Uma, a onda do mar bateu em um banco de areia que formou aquele castelo, formou as torres, formou a muralha e criou aquela maquete bonita. Outra, alguém com talento, né? Alguém com talento de escultor, foi lá, pegou areia e formou aquela escultura. Aí eu te pergunto, qual das duas teorias você vai acreditar? Da onda do mar ou do escultor talentoso? É lógico que o escultor talentoso, não é? Então assim, velho, ou seja, uma coisa simples como um castelo de areia, você precisa crer que alguém criou aquele castelo, alguém fez aquela escultura. Então se algo tão simples como um castelo de areia precisou de alguém para poder criar, por que você acha que num universo como o nosso, um universo completo, complexo, extremamente funcional, regido por leis químicas, físicas, biológicas, né, onde tudo se encaixa, por que você vai acreditar que tudo veio do nada? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque todas as coisas existentes no universo, elas se encaixam, não é? E por mais que você possa dizer que, mas os cientistas, essas coisas... Cara, tem muito cientista, né, que deu o braço a torcer, velho, para a questão da criação divina. Alguns até já pagaram alguns micos. Sabe o Steve Hawking? O Steve Hawking, né, aquele que é tido como uma das maiores mentes do século XX, né?
Então, ele era ateu, beleza, direito dele. Mas o cara que estudou buracos negros, ele falou, por ele não crer na existência de um design inteligente, em seus livros, ele já disse uma das maiores besteiras que um cientista podia dizer. Ou seja, o que ele falou? Que até uma pedra pode se autocriar do nada. Como assim? Cara, como é que o nada vai surgir do nada, cara? Ah, tem um monte de nada. Peguei o nada e do nada veio tudo, né? Aí a teoria do Big Bang. Ah, antes não existia nada, o nada se juntou, o nada expandiu, o nada explodiu e do nada veio tudo. Faz todo sentido, por isso que eu prefiro continuar cristão. Agora, olha só a frase que um camarada disse, né? Porque não é todo cientista que é ateu, não. Não é todo cientista que é ateu. Muitos cientistas, eles creem em Deus. Só para você ter uma ideia, Isaac Newton, por exemplo, porque Newton, sabe aquele que da maçãzinha na cabeça? Da lei da gravidade? Então, quando questionado acerca da lei da gravidade, ele deixou uma coisa clara, ele disse o seguinte, que as pessoas que acham que eu sou ateu é porque nunca prestaram atenção das coisas que eu dizia, né? Porque ele, por o fato de ter descobrido a lei da gravidade, ele nunca questionou a existência do divino. Não. Ele apenas deixou claro, se existe o divino, ele formulou a lei da gravidade. Porque a ciência ela não cria as leis do universo. Eles apenas contestam que essas leis existem. E toda lei precisa de um legislador, né? Quem criou a lei do trânsito? O semáforo que diz que você tem que parar do vermelho e seguir do verde, ou um homem que criou o semáforo e a lei que diz que você tem que parar do vermelho e seguir do verde, né? Só para encerrar, eu vou dizer a frase que um certo camarada disse, que é o seguinte, né? Olha o que esse amigo diz. Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada, que é, no princípio, Deus. Sabe quem falou essa frase? Foi um missionário? Foi um padre? Foi um bispo? Foi um pastor? Um evangelista? Um apóstolo? Não. Quem disse isso foi Dr. Arthur H. Capton, Prêmio Nobel de Física de 1927. Ou seja, não foi um evangélico ou um católico que falou isso, né? Bom, apesar que a gente não sabe qual é a religião dele. Não foi um missionário, não foi um evangelista. Foi um prêmio Nobel de Física, um cientista que reconheceu a existência do divino. E vamos deixar claro, o universo ele aponta para a existência de um Deus. Se é um Deus judaico-cristão da Bíblia, se é ou não, aí são outros 500. Vamos lembrar, cada um tem liberdade de acreditar no que quiser, desde que haja o respeito. Então a primeira diferença entre a existência de Deus e dos deuses é que das religiões politeístas você não tem a figura de um Deus criador. Todos os deuses existentes dessas religiões são manifestações dos fenômenos naturais. Ou seja, se existissem, seriam criaturas ligadas à criação, ligadas ao universo. Enquanto que o Deus judaico-cristão, ele é único porque ele é um Deus que está fora da criação. Ele não faz parte da criação. Ele criou a criação. Ele criou o universo. Bem, tem muitas outras diferenças entre Deus e os deuses. Então, vou colocar esse vídeo para não ficar muito longo, como a parte 1 desse estudo que eu quero trazer, bem diferenciado, né, para trazer um entendimento. E vamos deixar claro, se eu ver aqui comentários, né, de alguém zombando da fé do outro, eu apago na hora. Deixe o seu comentário, mas com todo mundo se respeitando. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você nesses dias de hoje. Até. Tchau e Shalom.